vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Tema desta noite: debaixo dos propósitos de Deus. Todos nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Para cada filho, para cada filha, Deus tem um propósito. Deus tem as suas promessas e nós vamos viver debaixo de cada propósito, debaixo de cada promessa de Deus. Amém? Em 1 de Pedro 1, do versículo 1 a 7, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele diz: mas bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Diga: eu sou guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por tua misericórdia. Queremos te agradecer por este ministério, por esta igreja. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela honra que eu tenho de fazer parte desta igreja, de ter ovelhas tão preciosas para que eu possa, Senhor Jesus, auxiliar e pastorear nesta terra. E nós queremos nesta noite entender um pouco mais das tuas promessas, dos teus propósitos para as nossas vidas. Estamos debaixo dos teus propósitos, Senhor. Queremos viver debaixo das tuas promessas. Queremos entender os teus planos e a tua direção para as nossas vidas. Portanto, revela-te, Pai. Revela-nos nesta noite a tua palavra. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, maestro. Que Deus continue lhe prosperando e abençoando você e sua família mais e mais. Meus amados irmãos e irmãs, minha família, povo de propriedade única e exclusivas de Deus, chamados para viver debaixo das promessas e debaixo dos propósitos de Deus. Nós vamos hoje entender um pouco sobre os planos de Deus para as nossas vidas. Sabe que quando um cristão entende, compreende o que Deus tem para a sua vida, compreende o seu chamado, quando um cristão encontra esta direção de Deus para a sua vida, este cristão se torna uma pessoa feliz e diferenciada. Quando a graça de Deus entra na minha e na sua vida, quando entrou em nós, e nós passamos a entender a vontade, os planos de Deus, nós passamos a ser pessoas diferentes. Olha, é possível pessoas viverem anos a fio na obra de Deus, sem entenderem os propósitos de Deus para a sua vida.
Deus tem um propósito para você. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Olha só, amados. O propósito da vida de um cristão não é apenas para ser como um vegetal, como uma planta, aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. A nossa vida aqui na terra tem um propósito. Diga, tem um propósito em eu estar aqui, vivendo este momento. Há um propósito. Sabe que Deus é minucioso. Se você pegar o corpo humano, cada detalhezinho do corpo humano foi projetado, planejado, tem uma função. Amados, é impressionante como nada escapa, como nada foge à direção e ao controle total e absoluto do nosso Deus. Então, a tua vida faz parte de um propósito de Deus para a humanidade. Pastor, o que é isso? Amados, nós temos que abrir a nossa mente nesta noite, porque você não nasceu apenas para ser pai, para ser mãe, para ser funcionário, para ser empresário, para ser ovelha, para ser pastor. Você não nasceu apenas para viver uma vida comum aqui, nascer, crescer, reproduzir e morrer. O fato de você ser quem você é um propósito de Deus. Diga, eu sou parte de um projeto de Deus. Porque Deus não criou nada por acaso. Perceba, os irmãos, que Deus, ao criar todas as coisas, não foi fazendo, haja luz, vou criar o homem. Quando Deus criou Adão, ele viu que a criação dele havia sido algo perfeito. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus fez com que Adão caísse no sono. Diz a Bíblia Sagrada que da costela de Adão, Deus deu origem a uma nova vida. Deu origem às mulheres a partir de Eva. Há um propósito ou não na vida de Eva? Há um propósito. Amados, para cada um de nós que pertencemos a Deus, que estamos aqui, Deus tem um propósito. E cabe a mim e a você entendermos este propósito de Deus para as nossas vidas, porque só assim faremos a diferença nesta terra. Quando você entende o propósito de Deus, o propósito que Deus colocou na sua vida, você vai entender a importância que você tem. Amados, pessoas precisam de você. Há um propósito quando Deus aproxima pessoas de nós. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, às vezes nós lutamos, nós murmuramos, nós reclamamos, mas há um propósito. Eu fiquei analisando a vida dos homens, dos profetas, de todas as pessoas da Bíblia Sagrada, e eu achei algo muito interessante. Tem algo em comum na Bíblia. Ninguém está na Bíblia por acaso. Todas as pessoas que passaram pela Bíblia, que os nomes estão registrados, você pode perceber que cada uma daquelas pessoas nasceu com um propósito. Ou um propósito negativo, ou um propósito positivo. Qual foi o propósito, por exemplo, de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes nasceu com um propósito para que se cumprisse aquilo que haveria de acontecer com Jesus. Ele teria que morrer. E ele foi traído por aquele homem. Nasceu com aquele propósito. Pastor, o que é isso? Todos nós nascemos com um propósito. Existem pessoas que nasceram com um propósito negativo e outras que nasceram com um propósito positivo, do bem. Somos nós. A Bíblia diz que é o joio e o trigo, luz e trevas. Então, há um propósito. Se você pega, por exemplo, a história de José. Amados, calcula comigo. José, um filho querido, que o pai amava, recebe uma revelação de Deus, um sonho. Os irmãos enciumados jogam ele numa cova, é vendido como escravo, para lá na frente, a família dele não morrer, para lá na frente, eles irem todos para o Egito, para que o povo de Deus vivesse no Egito,
para que Deus mostrasse o seu poder ao mundo, a Faraó, através do seu povo. Então, veja que é um propósito. Não há nada desconectado. Diga, eu não estou desconectado. Diga, a minha vida faz parte de um propósito de Deus. Então, olha como nós somos importantes. De repente, eu não sou importante para esta igreja. De repente, eu cheguei aqui agora, há poucos dias. Eu estou aqui há algum tempo. Eu não sei. Eu acho que o meu tempo está findando aqui na igreja. Acho que o meu tempo está acabando. Meu irmão, isso é uma mentira de Satanás. Porque há um propósito para a sua vida neste lugar, neste ministério. Há um propósito de Deus para a sua vida. E nós temos que entender isso. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Nós vamos ler primeiro 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Vamos parar aqui. Só vou ler esta parte A do versículo. Então, há uma grande nuvem de testemunhas. Um dos propósitos de Deus para a sua vida é para você testemunhar a diferença de quem serve a Deus e a diferença de quem não serve. Isto é um propósito. Pastor, qual é o meu propósito? Quero te mostrar alguns que eu posso te mostrar. Outros você vai descobrir na sua vida com Deus. Um dos propósitos que eu posso te mostrar, volta para mim, por favor, onde nós estávamos. Portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, há uma grande nuvem de pessoas que precisam entender e compreender a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Diga, eu tenho um propósito colocado por Deus de fazer a diferença para mostrar para o mundo a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que honrar o nome de Deus. Diga, eu tenho que honrar o nome de Deus. Amados, há um propósito. Vou lhe dar alguns exemplos. Olha, não fique chateado. Mas quando você não honra a sua esposa, quando você não honra um compromisso, quando você submete alguém ao vexame, à humilhação, à vergonha, você, pela nuvem de testemunhas, você está envergonhando o nome de Jesus e o propósito para qual você nasceu, você está negligenciando. Eu e você negligenciamos a Deus, entenda isso que é muito sério, negligenciamos a Deus quando nós desonramos esta nuvem de testemunhas. Então há uma nuvem de testemunhas. A sociedade, amados, estão aí para testemunhar a diferença de quem serve e quem não serve. Então, qual seria a diferença? Qual a diferença de um cristão que vive na promiscuidade, vive no erro, vive na coisa errada, vive no sexo ilícito, acha que pode tudo, acha que pode fazer e acontecer, não assume compromisso, faz isso, faz aquilo. Amado, há uma nuvem de testemunhas. E o propósito de um cristão nesta terra é mostrar para esta nuvem de testemunhas que nós, mesmo que nos prejudiquemos, nós honramos a Deus. Meu irmão, mesmo que você tenha que se prejudicar, pagar um preço alto, entenda o que eu estou lhe dizendo, você tem que honrar o nome de Jesus. Você tem que honrar. Mas pastor, nós temos que honrar, porque há uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem, e esta nuvem de testemunhas está para ver a diferença de quem serve e quem não serve. Você está compreendendo? Olha o versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, estou te mostrando biblicamente, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus foi até as últimas circunstâncias. Há um momento em que Jesus disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse, opa, não. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, há um propósito na minha morte, eis-me aqui, eu me rendo. Ao ponto que ele vai à cruz e diz, consumado está. Jesus sabia que a humanidade dependia dele, ele sabia que havia uma nuvem de testemunhas, Jesus não recuou, diz a Bíblia,
Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou? Suportou ou não suportou? Meu irmão, para honrar o nome de Deus, você tem que entender o que eu estou dizendo nesta noite. Você tem que suportar algumas coisas e dizer, eu vou suportar tudo isso, mas o nome de Deus não vai ser envergonhado através da minha vida. Entenda isso em nome de Jesus. Isto aqui é seríssimo. Isto aqui é seríssimo, amados. Não podemos negligenciar os planos de Deus, o propósito de Deus, as promessas de Deus para as nossas... Não podemos. Diga, eu não posso negligenciar o propósito de Deus para a minha vida. Nós não podemos. Eu e você não podemos. Há um propósito, há um chamado. Diga, eu fui chamado por Deus. Você quer ver isso na Bíblia? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus suportou, ele não desmaiou. Ou seja, ele não desonrou o propósito dele. Você não pode desmaiar. Você não pode desonrar o seu propósito. Você foi chamado. Diga, eu tenho um chamado. Olha isso aqui em João 15, versículo 16. Não fostes vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Diga, Deus me escolheu. Diga, eu sou escolhido. Diga aí para o seu irmão, diga, você é um escolhido. Diga, não negligencie o seu chamado. É sério ou não é sério? Tem que temer e tremer para pregar uma palavra dessa ou não tem? Ah, mas isso aqui é sério, eu temo e tremo. A responsabilidade que vem sobre a minha vida. Agora, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, então nós somos escolhidos, a vós outros, e vos designei, eu dei um propósito. Outro propósito que eu posso te mostrar. Fora os que você vai identificar você com Deus. Qual outro propósito? Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis. Diga, eu tenho que dar fruto. Tem que dar fruto, meu irmão. Ovelha tem que reproduzir ovelha. Ovelha tem que dar fruto. Fruto bom. Diga, ovelha tem que produzir mais ovelhas. Sabe o que faz uma igreja encher? É ovelha multiplicando ovelha. Qual é a lei da natureza para a multiplicação? O marido com a sua esposa gera um filho. Os animais. Esta é a lei da multiplicação. Então, ovelha gera... Vamos falar isso em voz alta. Diga, ovelha gera ovelha. Diga, eu tenho que dar fruto. Sabe que tem um propósito de Deus na sua vida? Quando você ignora o propósito, a sua vida para. Começa a entender o que eu vou lhe dizer. Se você ignorar o propósito de Deus, a sua vida para. Jonas ignorou um propósito de Deus, a vida de Jonas parou. Todos os homens que ignoram, todas as mulheres que ignoram um propósito de Deus, a vida para. Então você tem um propósito. E um dos propósitos de Deus na sua vida é dar frutos. E um dos frutos, entre tantos, é multiplicar o rebanho de Jesus. Meu irmão, se você tem um chamado, você não pode fazer pouco caso. Convide pessoas para vir para a igreja, traga, vá buscar, ponha no seu carro, ponha na garupa da bicicleta, ponha no guidão, bote no ferro, olha, empresta a bicicleta, vem a pé. Meu irmão, nós temos que dar frutos. Há um propósito em servir a Deus. Ide e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado para ir. Diga, eu tenho um chamado para pregar a palavra, para mostrar Jesus. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei muito bem lidar com esse negócio. Não é, meu irmão, conta o teu testemunho. Como é que eu prego, pastor? Começa a falar o que Deus fez na tua vida. A maior pregação que existe é essa. Eu era assim, Jesus entrou na minha vida, meu casamento estava assim. Olha, meu marido não vem na igreja, ele tem uma postura, mas nós brigávamos muito. Hoje, por eu vir na igreja, ele não vem ainda, mas não brigamos mais. Hoje eu consigo entender o meu marido, eu percebo o jeito que ele está.
A minha esposa, nós vivíamos em pé de guerra, ela não vem na igreja ainda, mas hoje eu tenho, sabe, uma mente diferenciada, eu tenho a mente de Cristo, eu consigo entender, eu sei aonde vai dar problema. Você está entendendo? O seu testemunho é fundamental para as pessoas dizerem: eu quero este Jesus, eu quero isto para a minha vida. Amém? Pastor, o que eu vou fazer para realizar a obra de Deus? Eu tenho um chamado, como é que é isso? Todos nós temos o chamado de falar de Jesus. Isso é para toda ovelha. Não há ovelha que não tenha esse chamado, para mostrar Jesus para as pessoas. Pastor, mas como é que eu vou fazer? João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi. Meu irmão, como é que eu vou realizar a obra de Deus? Crendo naquilo que Jesus fez na sua vida, crendo no seu chamado, mostrando para as pessoas a sua fé. Mostra a sua fé, meu irmão. Mostra a sua fé para as pessoas. Não tenha vergonha da sua fé. Se preciso for, se entregue. A Bíblia fala sobre isso. Então, como é que eu vou? Como que eu faço a obra? Como que eu faço a obra? Amados, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer no propósito de Deus para a sua vida. Você tem que crer nas promessas de Deus para a sua vida. Você tem que mostrar para as pessoas que você crê em Jesus e o resultado da tua fé. Amém? Você não pode viver desmotivado. Imagine: eu sou da igreja, mas olha, eu estou para desistir de tudo, minha vida está difícil, minha vida, olha. Meu irmão, esse não é um propósito de Deus para a sua vida, viver murmurando, reclamando. Sabe que tem pessoas que são massacradas pelo negativismo, vivem debaixo de murmuração, vivem debaixo de reclamação, vivem desmotivados. Ao primeiro sinal de problema, não vou mais para a igreja, não vou mais para o culto, não vou mais isso, não quero mais saber de igreja, não quero. Não pode. Você tem um chamado. Você fica imaginando, eu, um dia disser assim: sabe uma coisa, eu estou cansado de tudo, olha, não quero saber de mais nada, eu estou indo embora. Estou indo embora. Aí Jesus diz assim: cara, não fosse vós que escolheste, eu vos escolhi. Não foi você que designou o propósito para a sua vida, eu designei o propósito. Meu irmão, eu vou parar na barriga de um peixe, pode ser uma CTI, uma UTI, todo quebrado. Aí eu vou ter que chegar aqui, pregava, sapatinho, bico fino, todo bonitinho. Você acha também? Aí vou chegar eu aqui para pregar, todo estrupiado, de muletinha, faltando 2 pernas, faltando um braço, só uma boca falando. É melhor eu vir inteiro ou vir quebrado? Meu irmão, é melhor estar inteiro. Então, não depende, eu digo, não quero, mas não é querer, há um propósito. Para isso eu nasci. No dia em que eu não estiver dando frutos, para quê? Então vem para cá, filho, vem para cá, porque eu te pus aí com um propósito. O meu propósito para a tua vida é esse. Se você não está cumprindo o teu propósito, vem, filho, para perto do Pai, acabou. É simples assim. Porque Deus tem um propósito para mim e para você, meu irmão. Nós não podemos nos dar ao luxo de achar que, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me der na telha, eu vou fazer o que eu bem pensar, a vida é minha, eu cuido dela. Não, a tua vida não é tua. A tua vida foi comprada a preço de sangue por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A tua vida não é tua. Põe isso na tua cabeça. Põe isso na tua cabeça. Põe na tua cabeça, porque eu já pus na minha faz tempo. A minha vida não é minha. A minha vida foi comprada na cruz do Calvário por Jesus. Diga: a minha vida foi comprada na cruz do Calvário por Jesus. Se eu seguir o meu caminho, olha o que vai dar. Se eu seguir o meu caminho. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito. Parece. Mas ao cabo dá em caminhos, no plural,
de morte. Ou se eu seguir o meu caminho, pastor, da minha vida cuido eu. Meu irmão, da tua vida cuida Jesus. Da minha vida eu faço o que eu quero, você acha que faz. Experimenta, paga o preço. Não faça isso. Não pague o preço, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É recalcitrar contra os arguilhões. É lutar contra Deus. Não lute contra Deus. Deixe Deus conduzir o teu barco. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deus já tem te dado os sinais. O que você já passou, você sabe que você já passou na vida. Você sabe o seu caminho para onde te levou. Não entre no caminho do homem que parece direito. Não entre. Ele pode ser agradável. Esse caminho pode ser legal. Esse caminho pode ser gostoso. Esse caminho pode ser muito bom. Mas este caminho vai dar em caminhos de... Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. E se você crê na Bíblia, você sabe que o que eu estou lhe dizendo não é brincadeira. Amém? Os nossos pensamentos são muito rasos, amados. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós podemos até pensar, planejar. Nós fazemos um planejamento, acreditando que vai acontecer, mas de repente não sai como nós imaginamos. Olha Isaías 55, 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É sério ou não é? Diga, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Diga, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Quando nós agimos humanamente falando, não são. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. O que significa isso? Amados, Deus tem um caminho mais alto para você. Não queira andar no caminho rasteiro. É o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que Deus tem um caminho alto. A pessoa quer andar no rasteiro. O caminho do homem é caminho de morte, é caminho rasteiro, é caminho do pó, de lamber o pó, de sofrer. O caminho de Deus não, é mais alto. É cabeça e não cauda. Amém? Meus pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que há. O que significa isso, pastor? Para aqui, Samuel, deixa isso aqui aberto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que significa isso? Que aquilo que Deus falou a teu respeito, quando Ele colocou um propósito na sua vida, vai se cumprir, vai ter que se cumprir. Está dizendo a Bíblia, ela não voltará vazia, prosperará naquilo que Deus designou. Meu irmão, se você tem um chamado para carregar 1.500 cadeiras, vou dizer uma coisa, você pode carregar 1.500 cadeiras durante a vida, ou pode carregar 1.500 cadeiras no último dia da tua vida. Mas tu vai carregar as 1.500 cadeiras. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Deus tem um propósito para você. Se você acha que você pode fugir desse propósito, mas nem que seja, meu irmão, capengando, você vai cumprir esse propósito de Deus para a sua vida. Mas nem que a sua vida tenha que ser tirada, para o nome de Deus ser honrado, Deus tira. Ele fez isso com Sansão. Sansão era um juiz, começou a envergonhar, ele disse, Sansão, tu quer adultério, tu quer promiscuidade, tu quer... então eu vou honrar, eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a sua vida, então, honrar, eu vou fazer acontecer, eu vou matar todo mundo, só que primeiro você vai
Você vai passar por tudo isso aqui. Aí um dia eu ponho você lá, você empurra uma coluninha, todo mundo cai, o meu propósito vai se cumprir. Porque a derrota vai vir sobre os filisteus. Meu irmão, não estamos à nossa disposição. Coloca isso na tua cabeça, a tua vida não é tua. Ai, pastor, que hora que eu fui entrar nesta igreja? Não fosse vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, eu vos escolhi a vós outros. Diga, foi Deus que me escolheu por este caminho. Aleluia. Diga, Abba, Pai. É muito importante ouvir a voz de Deus, amados. No momento da guerra, no momento da tribulação, é importante ouvir a voz de Deus. Diga, é importante ouvir a voz de Deus. É importante entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero nesses minutos finais, nesses 2 minutos finais, dizer o seguinte. Pastor, por que é importante compreender o propósito de Deus para a minha vida? Para não sofrer. Muita gente sofre porque não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Deus mostra, Deus fala, Deus revela, Deus dá sinais, Deus mostra no que quer usar, Deus mostra o chamado da pessoa, Deus mostra o propósito, a pessoa diz, não, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis, eu quero fugir da presença de Deus, eu não quero compromisso, eu não quero porque eu sou dono da minha vida. Deus diz, Jonas, não queres? Não queres entender que eu tenho um propósito para você? Então nada acontece sem ação direta ou sem a permissão de Deus. Deus permite, está à mercê do caminho do homem. Deus permite, então tome o caminho do homem. Queres o caminho do homem? Siga o caminho do homem. Dará em morte. E depois, desculpe a expressão que eu vou usar, que está todo estrupiado, Deus diz, agora vem cá. Deixa eu te mostrar. Ai, Senhor, eu estou quebrado, estou arrebentado. Eu sei, vem cá. Cumpre o propósito. Se você tivesse cumprido isso aqui, o chamado. Você viu que muita gente, depois que está todo estrupiado, é que vai. Ai, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Precisava? Amados, entenda o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Isso é tão sério. Entenda que Deus tem um propósito para você. Você tem um chamado de Deus. E quando você está no chamado, você brilha. Quando você está no chamado, você é luz. Quando você está no chamado, você aproxima as pessoas de Jesus. Quando você está no propósito de Deus para a sua vida flui mais. A sua vida rende mais. A sua casa é feliz, a sua família é feliz, os seus filhos são felizes. Quando alguém vive debaixo do propósito de Deus, é só felicidade, porque Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele designou. Meu irmão, sai daqui hoje para ser honrado por Deus. Mas pastor, eu não tenho capacidade, eu não posso. 1 Coríntios 1, 27 a 31. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as suas. Pastor, às vezes eu me sinto fraco, eu me sinto envergonhado, me falta isso, me falta aquilo. Deus escolhe as coisas, até o que te falta, meu irmão, minha irmã. Até a tua fraqueza, a tua pequenez, aquilo que lhe é motivo de vergonha, Deus usa para envergonhar os fortes. Você está entendendo? Até a tua pequenez, a tua miudez, a tua falta disso, falta aquilo, falta isso. Até o que te falta, meu irmão, minha irmã. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Pastor, tem hora que eu sou meio fraco, eu sou fraco aqui, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas, meu irmão, mas quando tu abres a boca e tu és alguém debaixo do propósito de Deus... Diz a Bíblia, abra a tua boca e eu a enchereis. Deus começa a te dar revelação, direção, entendimento, sabedoria. Como os sábios desta terra se rendem aos teus pés. Isso é a Bíblia que está dizendo. Pelo contrário, Deus escolheu, não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu você, louco. Foi Deus que escolheu você, fraco. São termos bíblicos. Para dizer da tua fraqueza te farei forte. Da tua humilhação, da tua vergonha te farei honra.
Você está entendendo? Foi Deus. Pastor, só me falta isso, não te falta um propósito de Deus. Diga, não está me faltando nada. Diga, até a minha fraqueza é para envergonhar os fortes. Próximo versículo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são. Meu irmão, você está entendendo isso aqui? Eu preciso tomar um pouco d'água, você precisa perguntar. Olha aí para quem está, você está entendendo isso aqui de verdade? Pergunta aí, eu vou ficar de costa para não ver. Está entendendo isso aí? Não, mas é que isso, é aquilo. Ai, eu não posso, eu sou humilde, eu não sei falar, eu não sei nem abrir a boca, eu não sei, eu não lembro nem o que o pastor pregou, eu não sei. Humilde. A Bíblia chama desprezadas. Meu irmão, Deus que escolheu. Deus não poderia ter escolhido outros? Por que Deus nos escolheu para ter esse ministério aqui nesta cidade? Pode ter muita gente melhor do que a gente aí, vamos ser sinceros. Pô, tem de pastor aí que dá de 50 em mim. Tem uns pastor bom. Tem pastor que tem carisma, tem pastor que atrai multidão, tem pastor bom. Tem pastor que dá conta de apacentar 1000 ovelhas e cuida de todas. Tem pastor que é bom, melhor do que eu. Mas por que Deus me colocou aqui? Talvez humilde, desprezado, para reduzir os grandes, os que são, a nada. Por que Deus te pôs aqui? Por que Deus te deu o que te deu como propósito de vida? Pastor, eu quero trocar. Isso não é figurinha, meu irmão. Ô, irmão, vamos trocar? O meu propósito é o seguinte, você vai ficar com esse propósito aqui e me dá o teu propósito, que eu acho que eu vou me identificar mais. Vamos trocar de propósito? Meu irmão, Deus escolheu. Diga, foi Deus quem escolheu. Diga, o que eu tenho, foi Deus quem escolheu para mim. Diga, as minhas características, foi Deus quem as escolheu para mim. Vamos avançar? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no... Toda a glória vai voltar sempre para Deus. Por que Deus escolhe as coisas loucas, pastor? Para quando a honra vir para Ele. É isso. Às vezes nosso ministério é honrado, as pessoas vêm aqui, como pode tudo isso? Como é que foi tudo isso? E quando começa a contar a história, quando você que conhece a história da igreja, começa a contar, as pessoas dizem assim, isso não é obra humana, isso foi Deus. Para que se alguém se glorie-se no Senhor. Você acha que com 30 pessoas, com a minha capacidade, nós faremos o que nós fizemos? Na metade. Estava lá na Valdemir Biller Brandão, pagando 550 naquele salãozinho onde a Breda usa hoje, para vender passagem. 2 pessoas trabalhando lá dentro e está cheio. Estaríamos lá, dependendo da nossa capacidade. Eu vou pegar esta coisa louca, vou pegar esta meia dúzia de gente, e nós vamos fazer acontecer para confundir os sábios. Para confundir. Para que a glória seja a Deus, para que sejam tributados honras e glórias a Deus. Amém? Amados, Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, ou seja, te dei um propósito, e te constituí profeta, um propósito para a sua vida, as nações. Diga, desde sempre, Deus me conheceu e já me deu o propósito. Agora, se Ele deu um propósito, mais adiante no versículo 8 Ele diz assim para você: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o... Eu termino dizendo, meu irmão, se Deus deu um propósito para você, não temas, porque Ele é poderoso
para te livrar. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Aleluia! Abba, Pai! Ore canta la manta la sarabala salas. Abba, Pai! Diga Abba, Pai! Diga graças a Deus. Diga eu tenho um propósito. Meu irmão, descubra aí o teu propósito. Você tem que dar fruto. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar a Deus nesta hora. Você vai dizer, eu tenho que dar fruto. Eu vou dar fruto, eu tenho que dar fruto. Entenda, se você está debaixo do propósito de Deus para a sua vida, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Vai acontecer. O deserto vai virar um pomar. A falta vai se tornar em abundância. Quando você está no propósito de Deus, a tua fraqueza vai ser força. Quando você está dentro do propósito de Deus, Ele vai fazer desta loucura motivo de honra. O nome dele vai ser honrado. Honre ao Senhor. Tributes honras a Deus através da sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer para você, meu irmão, por você. Amém? Há uma nuvem de testemunhas. Meu irmão, Jesus foi à cruz, havia testemunhas. Ele disse, eu vou à cruz. Eu vou até o fim. Ele disse, eu não vou negar o propósito da minha vida. Não envergonhe o Evangelho. Não envergonhe o nome de Jesus. Honre, porque um dos propósitos de Deus para os cristãos é tributar honras a Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te honrar. Queremos pedir nesta noite, meu Deus e meu Pai, se alguém aqui não tem tributado honras a Ti, se alguém aqui tem sido motivo de vergonha, se alguém aqui tem negado e negligenciado o seu propósito para servir ao mundo, para servir aos prazeres e anseios do caminho da carne que levam à morte, que isto cesse. Cessa nesta noite, Deus, todo o propósito humano, todo o caminho humano que nós conhecemos no final da história é morte. Há uma nuvem de testemunhas nos cercando, esperando para ver a diferença de quem serve e quem não serve, esperando para ver os cristãos pagando preço, ou seja, subjugando a sua carne, a sua vontade, em prol de honrar o teu nome, Jesus. Que cada um aqui encontre aqueles que já sabem qual é o propósito que o Senhor tem para eles, que assumam o timoneiro da vida, que assumam o comando desse propósito e se rendam diante de Ti. Aqueles que sabem e abandonaram, que recobrem o juízo nesta noite e digam, não posso mais lutar contra Deus. Que ninguém saia daqui nesta noite com uma luta travada contra Ti. Nós nos rendemos, pedimos perdão pelos momentos que negligenciamos a Tua vontade, o nosso chamado. Abra o teu coração a Jesus nesta hora. Peça para Ele te perdoar pelos momentos em que você negligenciou. Você sabe como você fluía, como você voava quando você estava no propósito de Deus. Hoje, volte a dar frutos. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz do mundo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, e no tempo da sequidão dará frutos, diz a Tua palavra. Bem-aventurado, bem-aventurada. Não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Deus. Você tem um propósito, há um propósito na sua vida nesse ministério. Seja um defensor da graça, seja um defensor desta igreja, seja um defensor da Bíblia, seja um defensor da ética, da moral, do cristianismo nesse país.
Seja um pescador de almas, seja um agente de Cristo, seja um evangelista, um pregador da palavra. Deixa o Senhor usar a sua vida para esta obra. Foi para este ministério, neste ministério que Deus te colocou. Você não é isolado, você faz parte do corpo. Você está nesta igreja, é nesta igreja que você tem que dar fruto. Não é fruto para você, não é fruto para o teu ego, é fruto para esta obra, porque foi nesta obra que Jesus te plantou. Quebra a tua carne nesta noite e se renda aos pés de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Toma-nos nesta noite em tuas mãos e nos conduz. Eu quero viver sempre debaixo dos teus propósitos. Senhor, nós aprendemos e temos a consciência que a nossa vida não é nossa. Nós vivemos uma vida que é tua, emprestada a nós. O Senhor nos emprestou esta vida, ela é tua, foi comprada por sangue. Senhor, que saiamos daqui para ter o melhor final de ano de nossas vidas. O final de ano rendido e submetido aos teus propósitos. Senhor, quem o Senhor colocar na nossa mente, nós vamos orar. Quem o Senhor colocar nas nossas lembranças, nós vamos atrás para buscar, para trazer para a tua casa. Nós vamos te servir e te servindo. Sabemos que as nossas vidas, Senhor Jesus, vão dar frutos, vão fluir rios de água viva. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Deus.